Quantos encontraram? Diga comigo, amém. 1 João, capítulo 2, versículo 14, que vai dizer, vamos ler a partir da parte B, que vai dizer, eu vos escrevi, jovens, porque sois, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes mais uma vez, e agora todos nós juntos, no 3, 1, 2, 3, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes Você pode dar glória a Deus por esta palavra? Então, encadeirai-vos, irmãos, dando glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus, glória a Deus. O tema é jovens sois fortes. Então estamos aqui na primeira epístola de João, apóstolo do amor, onde vai estar relatando e evidenciando exatamente essa verdade. E realmente é uma verdade muito grande, porque a força está no jovem. A gente tem por nós essa verdade muito forte, que lá na nossa igreja, o que a gente manda os jovens fazer, na hora, já aconteceu. Se a gente pedir para eles subirem no poste, a gente vira as costas, era de brincadeira, a gente já vê, eles estão lá. Esses dias nós estamos colocando forro na igreja, não sei o nome do forro lá, mas é acústico e tudo mais. E daí o pastor, ele pediu os andaimes para tirar o forro. E pensa que é muito mais alto do que isso aqui, a nossa igreja. Só que o pastor esqueceu de pegar as plataformas do andaime. Eu falei assim, então não vai ter obra, né? Misericórdia, porque é perigoso. Gente, eu chego lá quase 10 horas da manhã, eles foram lá às 7 horas da manhã. Sem plataforma, sem nada. Eu olhei aquilo, pensei que eu desci a montanha russa. Sem nada, nem plataforma, sem segurança, sem nada. E eles estavam lá, ó, dando até cambalhota, se deixasse. Meu Deus, porque o jovem está com a força. Eu não tenho coragem, imagine, só de olhar. Não dá, não vai. Só que eu tenho para mim, que o jovem tem força. E eu comparo essa força como uma Ferrari. Quem conhece aqui Ferrari? É um carro forte, sim ou não? Ferrari F80, ela tem a força e a potência de 1.200 cavalos. O negócio é potente, o negócio é forte. Só que, imagine comigo uma Ferrari potente e forte, sem direção e sem combustível. Porque para jovem ser forte, tem que ter 2 segredos dentro dele. Do contrário, vai ser uma Ferrari. O que acontece com uma Ferrari sem direção e sem combustível? Primeiro, sem direção, o que acontece? Sai matando todo mundo, atropela todo mundo e ele mesmo morre. E sem combustível, não sai do lugar. Ele tem até motivação, ele até tem a força, mas não rompe, não vence. É um passo para frente, 10 para trás. Ele não vai, ele não consegue, ele tem força, mas alguma coisa o puxa, alguma coisa deixa ele estagnado, alguma coisa deixa ele totalmente paralisado. Agora, nós vamos entender com que o apóstolo João vai dizer que há um segredo para o jovem ser forte. E nós vamos entender que como uma Ferrari não pode faltar direção, da mesma forma, para um jovem não pode faltar a direção chamada palavra de Deus. É a nossa mão que está no controle das coisas, que está no governo das coisas, mas se não tiver a mão do Senhor direcionando todas as coisas, não flui, não anda, não tem como vencer. É por isso que muitas vezes quebramos a cara, porque queremos fazer, temos a força, mas não temos a direção e o direcionamento da palavra. A palavra é o que traz a direção para essa Ferrari que são vocês.
Agora temos que entender o que, Ruth? Que a palavra é poderosa. A palavra é tão poderosa, que esse jovem forte, quando ele entende o poder da palavra, nem clamar por milagre, ele clama mais. Sabe por quê? Porque milagre não gera palavra, mas palavra gera milagres. Quando um jovem forte traz a direção da palavra, não tem nada que fique na frente. Não tem nada, não tem impossível que fique na frente. E é isso que vai estar dando diferença entre jovem discípulo e jovem multidão. A multidão está lá pedindo: Jesus, faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Discípulo, você vê pedindo milagre? Jesus, eles não precisam nem pedir. Jesus antecede a petição, porque Jesus aparece lá na casa de Pedro para curar o quê? A sua sogra. Acho que ele nem pediria isso também, mas ele nem precisou pedir, Jesus já estava lá. Porque discípulo gostava de ter o direcionamento da palavra. Enquanto a multidão estava dizendo: faz um milagre em mim, me cura, me abre os olhos, me faça andar, discípulo está lá: Jesus, tu falou com parábolas, por favor me ensine essa palavra. Jesus, nos ensine a orar. Jesus, nós queremos ouvir mais, fale mais comigo. Jesus, nós queremos a tua voz conosco. Porque quando temos a palavra, não precisamos correr mais atrás de nada, porque tudo que precisamos é o poder desta palavra em nós. Deuteronômio capítulo 28 vai dizer desse princípio: se atentamente ouvirdes a voz de Deus e obedecerdes os seus preceitos, os seus mandamentos e as suas palavras, essas bênçãos virão e te alcançarão. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. O inimigo virá contra ti por um caminho, mas por 7 caminhos fugirá de ti. O Senhor está dizendo de tudo que você tem que buscar. Busque o direcionamento da palavra do Senhor. Use a sua força com a direção da palavra. Por que tu diz isso, Ruth? Sabe por quê? Porque antes de ter o milagre na mão, tem que ter a palavra no coração. Lâmpada para os meus pés é a tua. Ouvi, Senhor, a tua. Como que o jovem purificará o seu coração e o seu caminho, ouvindo e observando a sua? Guardei a sua no meu coração para não pecar contra ti. A fé vem pelo ouvir e ouvir a sua. Ele vela para cumprir a sua. Santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem toda a palavra que sai da boca dele. Jovem come da palavra, jovem vive na palavra, jovem se agarre na palavra. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna, se só tu tens a palavra, a palavra, a palavra. Se você tem a palavra, você não tem falta de nada. O centurião de Cafarnaum vai chegar até Jesus. Ele está com um problema. O seu servo, que tenho para mim que tem muito apreço, porque senão eu não estaria lhe pedindo pelo seu servo. Ele vai dizer para Jesus: Jesus, preciso que tu cures alguém para mim. E Jesus falou: eu vou lá. Ele falou assim: não, eu não sou digno que tu entre. Diga apenas uma palavra. Uma palavra de Jesus pode mudar teu destino. Uma palavra de Jesus pode mudar a tua história. Uma palavra de Jesus pode trazer cura para a tua vida. Uma palavra dele pode mudar o curso dessa história. Basta apenas uma palavra. Apenas uma palavra liberada e que encontra o coração cheio
isso que quando eu falo para você que se você tem a palavra, você tem tudo. Jesus mesmo vai dizer: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A palavra de Deus. E quem que é essa palavra? Para o próprio João, essa palavra tem um nome. João capítulo 1. Eu estou falando da epístola joanina. João capítulo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. O que é verbo, Ruth? Palavra em movimento. É por isso que o autor aos Hebreus vai dizer que essa palavra é viva. Porque uma palavra em movimento, ela já vai causando efeito nela mesma. Uma vez que liberada, ela já vai causando cura, causando livramento, causando poder. Vai renovando, vai enchendo, vai trazendo graça, vai trazendo poder. Vai enchendo, vai renovando. Essa palavra, ela se chama Jesus. Essa palavra morreu em uma sexta-feira. E por falta dessa palavra em movimento, todos os seus discípulos, aquele que Jesus escolheu, todos os deixaram. Porque agora suas mãos estão sem movimento, os seus pés estão sem movimento, a sua boca está sem movimento. Mas ao terceiro dia, ele foi até a morte para matar a morte e ser a ressurreição e a vida, para que essa palavra hoje ressurreta pudesse te encontrar também com vida. E o Senhor está dizendo para você agora: Ele ressuscita. E Paulo aos Efésios vai dizer que quando Ele ressuscita, nele também ressuscitamos. Então pela palavra, o verbo vivo, também nele nós nos tornamos vivos. E com essa palavra em nós, Ele nos faz assentar nos lugares celestiais. Porque nos lugares celestiais, com a palavra viva que é Ele, o que acontece, Ruth? As coisas começam a mudar. Porque é exatamente neste lugar que Deus te chama para você estar. Porque tem gente que entende que Ele é a palavra viva, a palavra em movimento, o verbo, mas não declara e não crê no lugar certo. Porque não é o que eu creio, mas também do lugar que eu creio. Porque eu preciso crer nos lugares celestiais. E os lugares celestiais ficam em qual posição? Embaixo ou em cima? Deus te chamou para estar em cima. Vem comigo. Se eu tenho uma visão de vale, como que é a visão? Tudo é muito grande. E se a minha visão for no monte? Como ficam as coisas? Como que ficam os problemas? Como é que fica a ansiedade? Como é que fica o medo? Como é que fica a depressão? Como é que fica o problema financeiro? Como é que fica o problema familiar? Como é que fica a situação que está me causando angústia? Porque não é o que eu creio, mas do lugar que eu creio. Alguém já andou de avião aqui? Ótimo. Quando você sobe no avião e ele vai alçando voos, ele fica lá no alto, até uma altura que os arranha-céus ficam do tamanho de uma formiga. Da mesma forma, quando você jovem que tem força, você coloca essa palavra no coração, você crê nessa palavra, mas você vai para o lugar onde essa palavra está. Aqui os arranha-céus é grande, não consigo suportar. Aqui os problemas é difícil, não dá. Mas eu subo com Ele para me assentar nos
As regiões celestiais, como Efésios 6 vai dizer, que é a região de luta, é a região de guerra, mas é a região que Cristo está. É a região que nós, remidos pelo sangue do Cordeiro, também estamos, porque Ele herdou este lugar para nós. Então, quando Ele herda para nós, todos os lugares se tornam nosso por herança. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 1:3 sobre isso, que Ele nos fez assentar e estamos com Ele para a glória de Deus Pai. E o salmista vai dizer uma coisa, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Qual é a terra que você está pisando e que alguma coisa não está dando certo? A terra da familiar? A terra financeira? A terra da saúde emocional? Qual é a terra? Só que nós só vamos herdar, ter a força para herdar, quando tivermos essa palavra dentro de nós. Mas nós começamos a falar essa palavra no lugar certo, nas regiões celestiais. Por que tu está dizendo isso? Sabe por quê? Vem comigo nisso. O povo de Israel sai do Egito com uma palavra, sim ou não? A palavra que Deus liberou para eles é: hoje eu vos dou Canaã por herança. A terra era deles, sim ou não? Mas o que acontece quando eles colocam o pé no deserto? O que acontece? As palavras mudam. Murmuração, palavras contra Deus, contra a promessa e a palavra. O que é que tem saído da sua boca? A palavra tem poder. A Bíblia vai dizer que o que contamina o homem não é o que? É o que? O que está saindo da sua boca? Uma palavra, uma pessoa que fala de problema o dia inteiro, o que ela vai viver? Uma pessoa que reclama o dia todo, o que ela vai viver? Doenças. Quais são as palavras que você tem falado na tua casa, para a tua vida, para a tua história, para os teus filhos, para os teus pais? Não tem como você ser próspero em um lugar que você só amaldiçoa. Como assim, Ruth? É simples. Quantos aqui tiravam nota boa em matemática? Deus está vendo. Quantos aqui odiavam matemática? É nessa matéria aí que você tirava as melhores notas, não é verdade? Sim ou não? Não. Porque era a matéria que você mais falava palavras negativas. Não suporto, odeio, não aguento, não dá. Vou matar a aula. Por quê? Porque é exatamente naquilo que eu amaldiçoo. Agora, se você olhasse para a mesma dificuldade da matemática e você olhasse para ela com outro olhar, o olhar do lugar celestial, você poderia não gostar, você poderia não entender, mas você ia romper. Você poderia olhar para ele e dizer: quer saber? Se é homem que faz, eu faço. Qual é a diferença de fulano para mim? Nenhuma. Se ele consegue, eu consigo também. Só que ao invés de você profetizar a bênção, você prefere o quê? Falar o quê? Não gosto, não suporto, não dá, não. Eu vou trabalhar em outra coisa para que eu não veja número. O Senhor está dizendo: comece a mudar tuas palavras, que eu vou mudar o teu destino. A tua palavra tem o poder de ressuscitar mortos. Vem comigo, vem comigo. Todos os milagres de Jesus, todos, absolutamente todos, tinha um problema. Isso era para todos. Mas também tinha uma outra característica: tinha uma palavra liberada para aquele problema. E a palavra era de derrota? Era de vida, de cura, de libertação.
de graça, de perdão, de amor. É por isso que quando o profeta Ezequiel está no meio do vale de ossos secos, Deus vai falar para ele: poderão esses ossos reviver, profeta? E ele vai ficar meio ainda duvidoso e vai dizer: Senhor, tu sabes. Aí Deus vai dizer: eu não sei de nada, profetiza tu. Sabe por que este vale não muda na tua história? Sabe por que essa situação de morte não muda na tua história? Porque você está no cenário de morte, mas não aprendeu ainda a profetizar diante do cenário de morte. Muda a tua palavra que Deus muda o cenário. Muda a tua palavra. Muda a tua palavra que Deus muda o cenário, jovem. A força está em você, a força está em você, a força está em você. Profetiza neste lugar. Eu vou te dar 1 minuto para começar a profetizar neste vale. Eu vou te dar 1 minuto, profetiza, profetiza, profetiza. Usa a tua força, jovem, usa a tua força, jovem. Profetiza neste vale, profetiza. Osso com osso vai começar a movimentar. Nervo com nervo vai começar a movimentar. Deus vai levantar de novo um grande exército aí. Tem algo acontecendo ruidoso. Há um ruído de grandes coisas. Há um ruído acontecendo aqui. Muda a tua palavra que eu mudo o cenário. Eu mudo o ambiente, eu mudo a família. Eu mudo o filho, eu mudo a situação. Eu mudo. Redai, eu sinto a graça de Deus aqui. Redai, que eu ramai, derai, que eu daramai. Ai, darai. Tem gente que já está mudando a palavra, já está até glorificando, falando em línguas estranhas aí. O Senhor está dizendo: é desse jeito, jovem. Tu tem a força, mas precisa da direção da palavra. Tu tem a força, mas precisa da palavra. Precisa da palavra. E o que é profetizar, Ruth? Profetizar não é falar da circunstância aquilo que eu penso. Profetizar é olhar para as mesmas circunstâncias e falar aquilo que Deus já falou para mim. Está vindo perseguição? Tu começa a profetizar para a perseguição. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Está encurralado, está encurralada. Você vai declarar a palavra, sabe como? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá socorro? O meu socorro vem do Senhor. Meu socorro não vem do governo. Meu socorro não vem do chefe. Meu socorro não vem do papai. Meu socorro não vem da mamãe. Meu socorro vem dele. Está doente? Doença incurável. Declara a palavra, profetiza. Ele é o Senhor que me sara. A tua cura não vem do princípio ativo do remédio. A tua cura não vem do Rivotril. A tua cura, não estou dizendo para tu não tomar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não inverta as coisas não. Eu estou dizendo que tu faz a tua parte. Mas enquanto tu profetiza, Deus vai movendo o sobrenatural para a tua história. Enquanto tu profetiza, Deus vai fazendo a parte dele. Jovem, tu tem a força, mas precisa do direcionamento da palavra. O que é que está atropelando tudo? O que é que está morrendo? Não adianta ter a força de uma Ferrari sem a direção chamada palavra. O povo sai do Egito com a palavra, mas quando pisa o pé no deserto, o olhar deles não fica mais para a palavra. O olhar deles volta para o... E lá no Egito, tudo que eles precisavam vinha de baixo. O pepino vinha de baixo. O arroz vinha de baixo. A carne vinha de baixo. O alho vinha de baixo. Aí Deus quer passar um recado. Vocês estão olhando muito para baixo. Visão do Egito. É quando que o maná começa a descer. Ei, olha o segredo. E maná representa a palavra. Maná representa a palavra. Come e bebe porque grande é essa caminhada.
cima, no lugar celestial, no lugar certo. Agora, 40 anos se passam e eles ainda com a visão de baixo. Aí o que acontece? Chega uma hora que Moisés fala: 12 espias vão ver a terra, porque já estamos enxergando ela. Lá em Cádiz. Os 12 vão. Quando voltam, 10 tem relatório negativo. Moisés, não dá. Olha a palavra. Lá tem gigantes. Moisés, lá somos como gafanhotos diante deles. Aí eu pergunto para vocês: quem falou para eles que eles eram gafanhotos? Quem falou? Os gigantes de lá? Quem falou? Eles mesmos. E eu pergunto para você: gafanhoto herda a terra? Eles chegaram lá em Canaã e eles comprovaram tudo que a palavra do Senhor tinha dito. A terra era boa, manava leite e mel. Era uma terra extraordinária. Eles comprovaram tudo que Deus já tinha falado da terra. A palavra era verdadeira. Mas eles não estavam com o olho na palavra. Eles estavam com o olho nas palavras deles. E na palavra deles, eles não passavam de gafanhotos. Mas tem 2 que não tirou o olho da palavra. Disse Moisés: a terra é como Deus disse. A terra é como Ele falou. Tem gigante lá. Vai ser difícil, Moisés, mas nós ainda continuamos confiando naquilo que saiu da boca de Deus. Nós vamos vencer, Moisés, nós vamos vencer, nós vamos entrar. A terra é nossa, a terra é nossa. Nós não abrimos mão da palavra. A terra é nossa. Quais promessas você tem aberto mão? Por conta de palavras, de você tirar os olhos da palavra, daquilo que o Senhor já disse para você, daquilo que o Senhor já te prometeu. Porque quando tu pisa o pé na aprovação, tu fala: não vai acontecer mais, é difícil. E o Senhor está dizendo: entenda, a palavra nunca vai ser coerente com o cenário. Ou você entende que tem que continuar olhando para a palavra, ou tu vai morrer no mesmo cenário que tu tá. O Senhor está dizendo: não, eu já conquistei, a herança é tua, esta casa é tua, o ministério é teu, o chamado é teu, tua família é tua, teu filho é teu, tudo é teu. Ou você entende e continua olhando para a palavra, ou tu vai morrer no deserto. Mas o Senhor está dizendo: hoje tu entende que tem força, mas hoje eu te dou um volante. Esse volante se chama palavra, esse volante se chama promessa do Senhor. Redai kyo ramai derai kyo dai. Ei ramai kyo ramai derai kyo dai. Quando esta palavra está em nós, e nossas palavras estão nele, nessa palavra, é isso que nós falamos até aqui. Quando a palavra dele está em nós, e nós continuamos olhando para essa palavra que está em nós, nos lugares celestiais, as nossas palavras também mudam. Porque não tem como alguém dizer que adora essa palavra, que ama e que acredita nessa palavra, que é o verbo vivo, e não muda as palavras da sua boca. Então não vive de verdade. Fala da palavra, pula da palavra, fala línguas estranhas da palavra, só não vive a palavra. Agora, quando tudo isso acontece, as nossas palavras são de poder. Um Davi, que era um jovem forte, mas imagine comigo se não tivesse o direcionamento da palavra. O que iria acontecer com Davi diante de Golias? Mas ele é forte, e a sua palavra é de poder, porque tem a palavra de Deus direcionando a sua vida.
Ele vai olhar para um Golias e vai dizer: tu vem a mim com lança, tu vem a mim com escudo, tu vem a mim do jeito que tu tá aí, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham força, eram jovens, mas tinham a palavra no coração. Nabucodonosor fala: se prostra. Mas eles não são fortes somente, mas eles são direcionados pela palavra. Eles vão olhar para a estátua e vai dizer: não vamos nos prostrar, mas na fornalha vou te jogar. Não interessa, nós vamos por lá passar. Nós sabemos que a provisão virá, não sabemos como vai acontecer. Eu só sei que a palavra, nós confiamos nela. Mas vocês vão para a fornalha, jogue, pode aquecer 7 vezes mais. Quem vai conosco é muito maior. Quem vai conosco é muito mais poderoso que o fogo, e me livra dos incêndios que tiver. Não interessa se qual for o incêndio, Ele vai conosco. E por terem força, mas está direcionado na palavra, pisa o pé na fornalha, mas enxerga o quarto homem naquele lugar. Enxerga o quarto homem passeando lá. Enxerga o quarto homem provendo, abençoando, honrando, direcionando a vida deles. O Senhor está dizendo: diante dessa afronta fale o nome de Jesus. Diante dessa afronta declare a palavra. Deus vai te livrar, Deus vai prover algo naquele lugar. Daniel era forte, mas não só forte, vai ter o direcionamento da palavra. E ele vai olhar para todo o cativeiro babilônico e vai declarar uma palavra de poder, dizendo: eu vou até o fim. E ele vai encorajar os outros, dizendo: vocês também vão até o fim. Oh, Ramai Kodahai. Agora nós temos que entender o que, Ruth? Que a gente falou que não adianta a força do motor da Ferrari se não tiver o quê? Direção. Mas adianta a força potente do motor e com direção, mas sem combustível? Você sabe qual é esse combustível na palavra? O Espírito Santo de Deus. Eu posso ter o direcionamento da palavra, mas o que vai me movimentar no ambiente é a unção do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo, Ruth? Vamos entender que Deus, no Antigo Testamento, era o Deus que era pelo povo. Deus guerreava pelo povo. Deus, Ele é aquele que estava na frente do povo, guardando o povo, os livrando de cova de leão, abrindo o mar vermelho, fechando o mar vermelho, provendo maná, provendo carne, provendo água. Era o Deus que parava o sol, era o Deus que derrubava a muralha de Jericó, era o Deus pelo povo. No Novo Testamento agora não é Deus pelo povo, agora é Deus encarnado, Jesus Cristo, entre o povo. E esse Deus entre o povo cura, liberta, salva, transforma, realiza, muda destinos, cura. Mas quando Jesus morre, Jesus ressuscita, e quando Ele é assunto ao céu, uma nova dimensão desse Deus é manifesta. Agora não é Deus pelo povo, não é Deus entre o povo, agora é Deus dentro do povo. E é isso que Deus tem para a tua vida, é este poder, meu Deus.
Deus dentro de você. É este Consolador que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Este Consolador, Jesus enviou. Deus não enviou a igreja para o mundo antes que esse Espírito estivesse dentro do povo. Eu não sei se algum dos jovens como eu é doida de ter saudade daquilo que ainda não viveu. Eu tenho saudade do céu. Quando eu penso do céu, eu tenho saudade daquilo que eu nunca vivi. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, por que eu sinto saudade disso que eu nunca vivi? Eu não sei nem como é. Aí Jesus me respondeu: sabe por quê, filha? Porque o que está dentro de você veio de lá. O Espírito Santo veio de lá. Sabe o que é isso, Ruth? É um pedacinho do céu em você. Aonde tu caminha, esse céu vai junto com você. É por isso que eu sempre digo, tem gente que chega para mim e fala assim: Ruth, o lugar que eu estou, o serviço que eu estou, a família que eu estou é muito difícil. Eu não digo que é difícil. Sabe o que eu digo? Que não existem lugares difíceis. Existem lugares que o Espírito Santo ainda não se revelou. Agora, se você estiver naquele lugar, tem um pedacinho do céu naquele lugar. Então o céu está onde você está. O céu está onde você caminha. Enquanto você caminha, essa presença vai junto com você, e o céu caminha junto com você. Aí vem o recado de Atos 2. Sabe qual é o recado de Atos 2? Lucas 24:49. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que tem que ser revestido de poder? Porque tem que ter o combustível. Os discípulos já não tinham o direcionamento da palavra, sim ou não? Mas não adianta ter direcionamento da palavra se não tiver o combustível do poder. Aí chega o tempo, ficaram em Jerusalém. Atos 2, já foi ministrado. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente ouviu-se do céu um barulho, como de um vento impetuoso, veemente. E todos que estavam na casa foram cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe o que significa isso? É o recado de Deus para esses jovens cheios de força. Sabe qual é, Ruth? Você sabe qual é? Você sabe qual é? Você sabe qual é, jovens? Enquanto você não sobe, o céu desce até você. Enquanto você não sobe, o céu desce para você. Enquanto você não sobe, o céu te abraça, o céu te cerca, o céu te fortalece, o céu te renova. Enquanto não tem arrebatamento, o céu desce. O céu desce, o céu desce. Oh, Espírito Santo. Aí está o segredo. Tem direcionamento da palavra, o combustível que te coloca no lugar certo. E o que acontece depois disso? Vence o maligno. O que é que você chora todos os dias pela mesma situação? E se eu te disser que são castas de demônios querendo te aprisionar, te prender, te paralisar? Hoje o Senhor está dizendo: para de querer vencer guerras com as armas erradas. Sabe por que você sente esse cansaço? Que você pode dormir por 3 dias consecutivo e ininterrupto, e você ainda acorda cansado e cansada? Porque essa é uma força maligna querendo neutralizar a tua história. Porque quem está cansado não faz história. Então não tente vencer uma guerra espiritual com armas carnais. Hoje, jovem, o Senhor está dizendo: você é forte, mas eu estou te dando ferramentas e armas para vencer essa guerra contra o maligno.
Entra ano, sai ano, estamos no final, indo para o final de 2024. Mas olhe bem para a tua história. Você começou este ano dizendo: eu vou vencer nisso, eu vou romper nisso. E agora olhe para o que passou. Conseguiu romper? Conseguiu vencer? Sabe por que não tem como eu vencer com as armas erradas? Jovem, tu é forte, mas não adianta tu ir para a guerra com as armas erradas. O Senhor está dizendo: eu te dou hoje uma arma chamada palavra. E hoje eu te dou uma outra arma chamada unção do Espírito Santo. Na minha unção tu vai vencer, na minha unção tu vai vencer, na minha autoridade tu vai caminhar por cima das águas, vai romper, vai vencer, vai derrubar a muralha. E uma nova dimensão de nível começa a ser manifesto e revelado para você. Por que tu diz isso, Ruth? Sabe por quê? Essa Ruth, que batalhava guerras e guerras ferrenhas, que guerreava contra demônios, mas sem o direcionamento da palavra, e sem a chave, combustível do Espírito Santo, que movimenta o motor, era uma mulher, uma moça, uma jovem, frustrada, ansiosa, depressiva, com pensamento suicida todo dia. Mas foi um encontro de jovens como este. Eu tinha 17 anos. Naquele culto eu falei: eu não vou mais saber de querer viver. O culto inteiro eu passei pensando em como eu ia tirar minha vida depois do culto. Mas o teu ponto final é o começo do céu. Naquele culto o Senhor se revelou a mim. Eu ouvi a palavra, e naquele culto o céu se abriu. Eu vi com uma bola de fogo descendo naquele lugar. Aquela bola de fogo veio em minha direção. Eu estava com a mão direita levantando, dizendo: eu não aguento mais, eu vou tirar minha vida. O Senhor, Ele se revelou com aquele fogo e veio descendo. Eu estava com a mão direita levantada, aquela bola de fogo veio descendo no meu braço e queimava. Mas eu senti algo tão poderoso. Quando aquela bola de fogo parou no meu coração, imediatamente eu comecei a falar em línguas estranhas. Eu fui batizada com o Espírito Santo. E à medida que eu fui sendo batizada e falando em línguas, o próprio Deus foi revelando aquilo que Ele estava falando nas línguas. E Ele começou a falar: Ruth, você não é uma rejeitada, você não é uma qualquer. Eu tenho projetos na tua história. Ruth, eu estou na direção da tua história. Ruth, este não é o fim. Ruth, eu tenho algo para fazer. Ruth, eu vou fazer coisas grandes. Agora receba da minha unção. No mesmo instante eu fui batizada com o Espírito Santo. A minha vida nunca mais foi a mesma. Desde os 17 anos de idade eu não saio do altar ministrando a palavra. O que é isso, Ruth? Sabe o que é? Entender que para armas espirituais, para essa depressão, para essa ansiedade, para esse pensamento de morte, você tem que ter a palavra, mas também tem que ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ministrar esse mesmo poder para jovens aqui. Se você acredita, fique de pé, fique de pé, fique de pé. Redai que eu ramai shedei. Redai que eu ramai derrai. E a gente começa a vencer o maligno. A Ruth, com 1 ano de idade, perdi a minha mãe. Ela tinha 21 anos de idade, um acidente de carro, voltando da igreja. Eu também estava no acidente, quebrei os 2 fêmures. Não era mais para andar, ou se voltasse a andar, eu ia andar com defeitos, com dificuldade. Mas Deus colocou a mão santa e poderosa, liberando o poder da vida e do livramento. Depois disso, a Ruth foi abandonada. Depois que perdeu a mãe, a Ruth foi abandonada pelo pai. E não só pelo pai, mas por toda a família biológica. Mas Deus preparou um casal, os pastores da minha mãe. E eu posso dizer que eu ganhei mais do que eu perdi. Porque eu não ganhei só um pai e uma mãe, eu ganhei mentores. Alguém que não me falaram de Jesus, alguém que me mostraram Jesus. Só que não tem como negar
que uma criança que passou pelo luto materno e pela rejeição na infância tivesse transtornos emocionais e psicológicos. A minha adolescência inteira foi com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, pensamentos suicidas. Até esse poder se encontrar comigo. Até eu receber o direcionamento da palavra. E ser cheia do Espírito Santo de Deus. A minha vida nunca mais foi a mesma. Virou uma chave que no outro dia a minha mãe adotiva falou assim: cadê a minha filha? Você é outra pessoa. Vira uma chave poderosa. Eu quero orar por você, jovem, que é forte, mas que não está conseguindo vencer suas guerras, suas batalhas. Eu te convido a sair do teu lugar e ajoelhado no altar do Senhor. O Senhor vai começar a liberar algo poderoso na tua vida nessa noite.